Eu sou o professor Relinaldo e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de conjuntos numéricos. Dentre eles, vamos falar dos conjuntos numéricos naturais e os números reais, ok? Então vamos observar aqui algumas situações que existe a presença de várias representações numéricas. Nós temos aqui a situação A, que diz assim, olha, Roberto possui saldo negativo de R$ 30 em sua conta bancária. No mesmo dia, precisou fazer uma retirada de R$ 20. No dia seguinte, efetuou um depósito de R$ 40 em sua conta. Depois disso, depositou mais 30. Qual foi o saldo bancário de Roberto após essas movimentações? Já no exemplo B, diz assim, olha, Malaquias faz salgadinhos para festas. Para fazer uma receita culinária de 12 esfirras de carne, são necessárias 2 de 1/4 de xícaras de farinha de trigo. Como Malaquias pretende fazer 36 esfirras, que quantia de farinha de trigo ele vai usar? Já na situação C, nós temos, quando uma roda com 40 centímetros de raio dá 5 voltas, quantos metros ela percorre? Já na situação D, nós temos, se um terreno quadrado tem área de 90 metros quadrados, qual é a medida de comprimento de cada um de seus lados? Então, observe que aqui nós temos várias situações envolvendo conjuntos e representação numérica. Dentre eles, nós vamos falar primeiro do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais serve para a contagem, né, para a representação de quantidade. Tá? É uma grandeza que é utilizada, por exemplo, como aqui nós temos um exemplo, olha, o nosso aluno conferindo, né, contando a quantidade de gibis, bem como aqui nós temos o colega medindo a nossa amiga aqui. Então, observe que temos duas situações envolvendo contagem, medida. Portanto, estamos diante do conjunto natural. Serve para medição, onde a grandeza é contínua. Né? Então, nós temos, por exemplo, aqui a altura da nossa coleguinha aqui, e aqui o nosso colega está contando a quantidade, né, o número de gibis. Então, o conjunto numérico, né, primeiro que temos contato, é o conjunto dos números naturais utilizados para representar contagem, quantidade e medição. Dentro dos naturais, nós temos a sua representação, que é um N, né? Sendo que o menor natural que conhecemos é o zero, e o maior ele é infinito, porque sempre temos um número maior que ele. A sua representação, aqui no caso, é através das reticências, que serve para indicar que existem outros números além dele. Outra situação que devemos considerar é que o número natural possui o seu sucessor. Tá? E como calculamos esse sucessor? Basta somar ao número anterior mais 1. Portanto, nós temos uma representação do n, né, e para calcular o seu sucessor, basta somarmos a ele mais 1. Portanto, se eu quero o sucessor de 0, basta somar mais 1 a ele. Então, 0 mais 1 vai me dar 1. Se eu quero o sucessor de 1, basta somar mais 1. 1 mais 1 é 2. Portanto, nós temos sempre um sucessor. O menor valor do número natural é o 0. O maior não conhecemos porque sempre teremos um sucessor a ele. Uma outra situação que devemos considerar são os subconjuntos dos números naturais. Por exemplo, dentro dos números naturais, nós vamos ter um conjunto representado pela letra P, que corresponde aos números pares. Exemplo, 0, 2, 4, 6, 8 e indefinidamente. Bem como nós podemos ter um conjunto I, representado pelo conjunto dos números ímpares. Assim como
poderemos ter o N asterístico, que serve para indicar a não presença do zero. Observe que o zero não aparece aqui dentro do conjunto dos números naturais. Se você observar na representação gráfica, o N aqui representa os naturais e o P os números pares. Como o P é menor, o P ele é o subconjunto dos números naturais. Uma outra situação que devemos observar é que a representação desse N ele é um pouco diferente do N maiúsculo que nós já conhecemos do nosso alfabeto. Por isso que ele tem duas perninhas aqui, porque aqui é a representação do conjunto numérico dos números naturais, ok? Então não esqueça de dar aquele like, não esqueça de visitar a nossa página. Aquele abraço!